gafanhota, fala meu grande gafanhotinho. Cheguei. Estamos de volta com a resolução de mais uma questão de física da prova de Ciência da Natureza e suas tecnologias do Enem 2025, deste caderno 8, cor verde. O professor Johnson Rodrigues vai ficar aqui um tempinho com você, resolvendo a 11ª questão de física desta prova, deste caderno 8, cor verde. Você tem aí, gafanhotinho, na sua tela, a 11ª questão de física deste caderno 8, cor verde. Questão 122, uma questão extremamente fácil. Você só precisa ler e interpretar um gráfico. É isso. Leamos o texto desta questão. A resistência de um fio de platina pode ser usada para medir a temperatura entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. E já foi utilizada como referência para a escala internacional de temperatura. Para um sensor feito de platina, a relação entre a resistência e a temperatura pode ser descrita por uma equação do tipo RT igual a A mais BT, em que T é a temperatura, não é? Temperatura, A e B são constantes. O gráfico, aqui no canto inferior direito da sua tela, não é? O gráfico apresenta a dependência da resistência desse fio de platina em função da temperatura para 5 diferentes sensores feitos aí com esse fio de platina. Comando direto: os sensores que apresentam maior sensibilidade são grande gafanhotinho, grande gafanhotinha. Analise aí, não é? Você tem 5 retas que representam o comportamento gráfico aí das resistências, não é? Do fio de platina em função da temperatura. Aqui, na vertical você tem a resistência em ohm para cada sensor em função ou versus a temperatura em graus Celsius. Meu querido, para você saber aí quais os sensores representados por essas retas apresentam maior sensibilidade, não é? São exatamente aqueles que estão sendo representados pelas retas de maior inclinação. Então observe, sensor 1, a inclinação aqui com a horizontal é quase zero. Sensor 2, a inclinação com a horizontal aí, que é o verde, reta verde, já é bem acentuada. Sensor 3, inclinaçãozinha aqui com a horizontal, não é menor, não é, que a do sensor 2, mas maior que a do sensor 1. Sensor 4, a inclinação da reta azul aí que representa o sensor 4 aí, você percebe que é maior que a inclinação da reta do sensor 3, mas é menor que a inclinação da reta do sensor 2. Aí analisa a inclinação da reta aí lilás que representa o sensor 5, com a horizontal já tem uma inclinação aí, maior, uma inclinação maior que a do sensor 4. Então, quais são as duas retas que representam os dois sensores de maior inclinação aí? Reta verde, sensor 2, e reta lilás, sensor, no caso aí, 5. Então, esses são exatamente os sensores de maior sensibilidade, não é? Em relação à temperatura. Distrator, você já sacou aí. Distrator e sensores 2 e 5 são os sensores que apresentam maior sensibilidade, não é? Em relação à temperatura. Beleza? Pegou a visão, meu querido? Minha querida? Simples assim, Simples assim, leitura, não é? Interpretação do comportamento gráfico
dessas retas aí, dessas 5 retas que representam os 5 sensores. Sensor 1, 2, 3, 4 e 5. Mas, meu querido, minha querida, vamos à minha resolução comentada aí rapidinho, vamos lá? Por que eu fiz essa análise, essa leitura, essa interpretação tão rápida dessa forma? Por quê? Por quê? Olha aí, ó. Resolução comentada. Minha resolução comentada, ó. Como a relação entre a resistência R do fio de platina e a temperatura é dada por uma equação do primeiro grau do tipo, como está lá no texto, RT igual a A mais BT, onde, não é? A e B são constantes, onde a constante B é positiva maior que zero, representa aí o coeficiente angular da reta. Então, meu querido, como o B é maior que zero, como é uma constante positiva, coeficiente angular positivo, o comportamento gráfico de todas essas retas, não é? Tem que entender, não é? A retas crescentes e não as retas decrescentes. Mas, como é uma equação de primeiro grau, o comportamento gráfico independente aí, se B é maior que zero ou menor que zero, não é? O comportamento gráfico é uma reta. Agora, se B é maior que zero, a reta tem que crescer. Se B é menor que zero, a reta tem que decrescer aí em função da temperatura. Pegou a visão, minha querida? Pegou a visão, meu querido? Matemática básica, comportamento gráfico não é equação do primeiro grau, porque o comportamento aí, não é, da resistência desse fio de platina, não é, de que é feito o sensor, não é um comportamento aí direto com a temperatura, é função direta com a temperatura, não é? Uma função direta com a temperatura, ok? Portanto, minha querida, os sensores de platina que apresentam maior sensibilidade à temperatura são os sensores representados pelas retas de maiores inclinações, ou seja, de maior coeficiente angular B, que são os sensores representados pelas retas, como vocês viram aí, as retas 2, sensor 2, e reta 5, sensor 5. As inclinações são as maiores possíveis aí com a horizontal, ó. As inclinações, ó a inclinação da reta verde aí que representa o sensor 2 aí. A inclinação aí é bem acentuada, ó, com a horizontal. E você vê que a segunda maior inclinação aí é a do sensor 5 com a horizontal, a segunda maior inclinação. Portanto, são os sensores 2 e 5 os que representam, né, maior sensibilidade à temperatura. Pegou a visão, meu querido? Ele não diz que tipo de função é, mas na minha resolução comentada eu deixo claro que essa equação aqui, ó, que ele diz, ó, ele diz aqui, ó, a relação entre a resistência no texto e a temperatura pode ser descrita por uma equação do tipo. Ele não diz, não é? Que tipo de equação é essa? Mas você sabe, minha querida, meu querido, nas suas aulas, com a sua professora de matemática, com o seu professor de matemática, com a sua professora de física, com o seu professor, não é, de física, nós falamos exatamente de gráficos, gráficos de movimento, gráficos de resistência em função de temperatura, não é, de dilatação linear em função de temperatura. Então isso é estudado no arcabouço de conteúdos tanto da física como da matemática aí, meu querido! Acabou! Simples assim. Distratou aí, correto, da 11ª questão de física, não é? Desta prova de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, Enem 2025, caderno 8 cor verde, questão 122, distrator correto, distrator e... Ficamos por aqui, breve, muito breve, voltarei com a resolução da 12ª questão desta prova de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, Enem 2025, caderno 8 cor verde. 12ª questão de física, eu estou pincelando, não é, desta prova de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, que são 45 questões, vocês já pegaram a visão. Meu gafanhoto, eu estou pinçando só as questões de física. Beleza? Valeu!